A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, a maldade do ser humano na terra era demasiado. E agora a Bíblia diz que Adão continua gerando filhos. E aqui eu quero mostrar para você quando Deus a mulher, nós podemos ver que já havia pessoas na terra. Como pregador, como você pode me mostrar que já havia muita gente na terra? Quando isso aconteceu? Vamos lá, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 16. A palavra de Deus vai mostrar aqui a sentença que Deus ele ha dado a cada um. Quando Deus chega ali no jardim, pela viração do dia, e ele chama aquele homem com a mulher, Adão e Eva. E a Bíblia diz que eles se escondem, porque quando ele comeu do fruto, eles perceberam que estavam despidos. É isto que o pecado faz. Quando alguém peca, então vem um medo. O que eu vou falar agora para minha mulher? O que eu vou falar agora para o meu esposo? O que eu vou fazer com isso? Eu tomei de alguém? Aonde vou esconder aqueles que têm a prática de roubo? Onde eu vou esconder isso? Vem um temor, vem uma preocupação. E naquele momento, quando Deus ele chama Adão, a Bíblia diz que ele se esconde com Eva da presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus continua chamando. E ele diz: Senhor, eu me escondi. Estou aqui no jardim, mas estou escondido. E Deus diz: o que aconteceu? Tu comeste da árvore. Eu te disse, te ordenei que não comeras dela. E a Bíblia diz que Adão, ele diz: a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu para que eu comesse. E a mulher, aleluia, Deus diz: por que fizeste isto, mulher? A mulher diz: a serpente me enganou. A serpente me enganou e eu comi do fruto. E agora entra o momento da sentença. Oh, aleluia. Capítulo 3, o versículo 16 do livro de Gênesis. E a mulher disse: Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso eu estou provando. O que eu estou lhe provando é que já havia muita gente na terra. Porque o primeiro versículo que eu li da palavra de Deus, Gênesis 1:26, nós observamos que esse plano de Deus, ele já estava em evidência. Ele já estava em evidência. E podemos ver que havia muita gente na terra. Porque aqui no capítulo 13 e o 16, Deus está dizendo para Eva que vai multiplicar a dor. Se Deus vai multiplicar a dor, quando ela fosse ter mais filhos, isto já está traduzido para nós pelo Espírito de Deus, de que esta mulher, ela já estava tendo filhos, porém não com tanta dor. Aqui eu posso fazer uma suposição em minhas palavras, no meu pensamento, pelo Espírito de Deus. Digamos que a dor para a mulher parir um filho fosse como que uma cólica forte ou não tão forte. Mas agora Deus está dizendo
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Então, nós podemos ver, aleluia, que já havia muita gente na terra, oh, aleluia, e agora este pecado se alastra. Adão continua tendo filhos com sua esposa, e a Bíblia diz que depois, com um certo tempo, nasce um filho, e este filho eles colocam-lhe o nome de Sete. Aleluia, a Bíblia diz que Eva se alegra, porque ela estava certamente vivendo em tristeza. É isto que acontece com o ser humano. O pecado traz tristeza. Nós vemos muita gente nos dias de hoje que fizeram muitos atos grosseiros com o seu próprio corpo, e hoje querem se libertar. Um sofrimento para construir, outro sofrimento maior para desconstruir aquelas práticas que criaram eles mesmos na sua desobediência. E nós observamos que Eva agora ela se alegra, e ela diz: Deus agora me deu um filho, oh, aleluia. E a Bíblia diz que a partir de Sete nasce Enos, aleluia. Quando nasce Enos, a Bíblia diz que aí se começa novamente a se invocar o nome do Senhor, oh, aleluia. O plano de Deus estava erguido, o plano de Deus estava de pé, e Deus ele vem batalhando, aleluia, para conduzir este plano. É por isso que nesta manhã o Espírito de Deus tem nos enviado a pregar a palavra neste calçadão, onde estamos sempre a pregar a palavra de Deus com um objetivo. Qual é o objetivo, pregador? É que você que ouve, que passa por aqui, possa compreender que Deus está aguardando o seu retorno para Ele. Deus está esperando que você se arrependa dos seus atos, dos seus pecados, e por fim venha desfrutar da palavra de Deus e alcançar o descanso eterno, a salvação da tua alma. Meus prezados amigos, começa-se a invocar ao nome do Senhor. A maldade era grande na terra, o pecado estava assolando, ao ponto de Deus criar uma arca. E aqui eu fico com esta mensagem considerada o plano A de Deus. O plano A de Deus, o homem o estragou, o homem desobedeceu, mas Deus ele permanece firme. E ele diz em Mateus capítulo 11, o versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta manhã Deus quer aliviar o teu fardo. O Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, digo melhor, capítulo 3 de Mateus, o versículo de número 10, diz a palavra do Senhor: eis que o machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Qual é esta árvore, meus queridos? É o ser humano. Deus está falando do ser humano. E aquele que não der bom fruto, mediante tudo que Deus vem fazendo por este ser humano, mediante tudo que está escrito na sua poderosa palavra, então você não obedecendo,
você vai cair neste versículo, Mateus capítulo 3, e o versículo de número 10, que a árvore que não der bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Não é dar fruto, é dar bom fruto, porque tem pessoas que estão cheias de frutos, porém, frutos maus, frutos de desobediência, frutos de rebeldia contra Deus. Então é fruto, porém, fruto mau, que Deus não pode nem cheirar, aleluia, em suas narinas. Mas nesta manhã está aqui o convite de Deus. Você deve mudar a sua trajetória e receber a poderosa palavra de Deus e assim desfrutar da vida eterna. Que Deus abençoe a todos neste dia, todos que vão acompanhar esta mensagem pelo YouTube, pelo Instagram e por outros canais onde exibimos este trabalho.